Isso dentro da física é uma possibilidade, não é uma realidade, é uma teoria. Uhum. Para mim não é teoria porque eu tive comprovação deles que o multiverso existe. E foi uma das coisas mais impactantes para mim. Então, quando você falou que subiu lá, aquilo ficou na minha cabeça, como é que pode? Quando você vai continuar descrevendo sua experiência. Sim. Quando você estava ali no meio, vários marcos. Ele alinha várias camadas de realidade. Isso Porque é o eu me ajuste. senti como se fosse, não é maior que aquilo, mas não era mais era eu, não perdi a minha individualidade, mas era uma outra coisa, eu não sei explicar. Eu só queria saber se, porque isso bate, me veio na hora. Várias camadas, ele estava em várias camadas de realidade. E é Isso é legal muito essas interessante. puxadas, porque a gente puxa pela memória e não tem como, porque é uma coisa tão vívida, uma experiência sui generis nessa vida aqui, né? Eu tive uma dessa em Puxaro, quando eu fui para a selva amazônica peruana, que é um local dos Matiguengas ali, dos incas, dos peruanos. Eu fiquei com os índios, foi eu, Paulo Margarido, dentro do nosso projeto. Eu viajei com ele, a gente ficou lá nesse local. E eu tive uma experiência lá que depois me veio, que era do multiverso. Mas, enfim, isso Não, para depois. terminando. Não, mas eu queria que você complementasse, porque complemento. quando você fala que você estava lá com ele, é só para você ter uma noção. Para mim, lógico, para mim era que ele estava realmente. É muita responsa, cara. Vir um cara puxar e colocar você, porque você muda, você mexe com várias camadas de realidade. E você sabe qual é o por que eu não gosto muito de falar dessa história? Porque parece assim, o cara só veio para ajustar uma coisa com o Marcos. O Marcos, um cara veio de um lugar para ajustar um negócio com ele. Mas aí eu voltando a minha história para essa região e para México, eu pensei assim, muita coisa eu fiz. Fisicamente como office boy, como um fazedor, como um obreiro, porque eu fazia a coisa se manifestar no físico. Eu era um cara que eu precisava fazer coisas no físico. Levava de um lugar para outro, trazia gente aqui, promovia ali, fazia ali. Eu fazia com que brasileiros fossem para lá e mexicanos, inclusive, depois viessem para cá. Até com relação à Câmara do Comércio Brasil-México. Lá atrás, no comecinho. Entendeu? Então, houveram coisas nesse formato. Aí eu pude entender, não, tudo bem, se tinha que fazer, então tinha que fazer um ajuste comigo. Então, o que aconteceu ali? Quando eu abro o olho e eu tô ali, depois ele falou, ele mandava eu respirar, agora fecha os olhos, abra novamente. Quando eu abri de novo, cara, aquilo tinha passado. Eu falei, que experiência, mas eu não tava me sentindo bem. Não é que eu não tava me sentindo bem, porque assim, gente, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de droga, assim, essas coisas, maconha, essas coisas assim, porque te tira, eu não gosto de sair do meu eixo. E não é apego, não. Eu não gosto de sair do eixo. A palavra é eixo. Porque quando você sai do eixo, você fica meio... Eu não gosto de sentir tontura. Acho que ninguém gosta. Então, mas não era uma tontura. Era uma mistura de como se eu tivesse bebido alguma coisa, mas eu não estava encaixado e começou a me incomodar. Na viagem de volta, é claro, aconteceram muitas coisas. Depois ele falou algumas coisas, inclusive. Ele me presenteou, inclusive, com o mapa Maia, que era um mapa bacana. Depois eu não sei onde eu perdi isso daí. Ele me presenteou com isso, com o mapa que era bem legal, Ele tinha colocado a mão, era só pegar para psicometria, já assim sabia onde ele estava. Cara, não, enfim, como eu já estou em outro relacionamento, já tive alguns relacionamentos, a coisa se perdeu no meio do caminho. Mas eu deveria ter cuidado melhor disso, mas vamos lá. Na volta, eu tive que... Aconteceram algumas coisas assim incríveis, cara. Eu não fiquei no hotel que eu tava, eu tive que ir para um hotel no centro. Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Eu em Cancún eu sempre fiquei nos hotéis, porque os hotéis eram os clientes e tal. Então não tinha, deu um problema lá, eu tive que me virar no hotel no centro. Aconteceram umas coisas assim que nunca tinha acontecido em Cancún comigo. Fui para um hotel no centro e tal, deitei, tentei dormir, não conseguia dormir, uma hora simplesmente eu apaguei. Quando eu apago, eu não sei se eu tinha apagado ou não, eu vou para um lugar que eu sabia que era tipo uma nave, né, um laboratório. Você não via a luz, você via que o lugar era um lugar claro, mas você não via a luz, parecia que a luz saía das paredes. Eu estava deitado, era uma maca mesmo, só que eu olhava, tinha um espelho em cima, eu me via na maca e via coisas aqui do lado que eu olhando para o lado eu não via. Eu olhava para esse lugar que parecia um espelho e eu via as pessoas que estavam do meu lado. Aí eu olhava para o lado, as pessoas não estavam. Era uma coisa meio maluca, meio holográfica. E o que eles fizeram? Um acerto exatamente do meu corpo, da minha consciência, acoplar novamente no físico, de uma forma correta. Eu não sei se eu fiquei meio acoplado, meio desacoplado, se foram corpos que saíram, corpos que não saíram. Até falei pro Farrell, eu preciso realmente fazer esses cursos aí de desdobramento até para poder ter mais consciência, porque como as coisas sempre aconteciam comigo e depois a coisa voltava no normal,
e eu sabia que eu tinha que fazer as coisas, então eu nunca dei. É isso que eu queria que vocês entendessem. Como é desde sempre isso na minha vida, para mim era o normal. Eu só não dividia isso com outras pessoas porque não era o normal da maioria das pessoas, né? Eu ia para Cancún, como eu disse, até estava falando para você, eu ia para essas viagens, eu via numerologia, sempre, eu sabia quando dava um 9, eu já sabia que era doação mesmo, né? Até contei para você uma vez que estava dando tudo 9, voo, assento do avião, eu deixava as coisas tudo ao acaso, até para eu saber qual que era o negócio. Aí eu chego lá em Cancún, o cara me dá a chave do hotel, na época ainda tinha número, essas coisas, e não dava um 9. Aí eu virei pro cara da recepção e falei, não é o quarto que eu acho que eu vou ficar. O cara falou, não, mas como é que você sabe? Eu falei, não, não é o quarto, dá uma checa aí, porque não é esse quarto que eu vou ficar. Aí o cara volta com outro quarto com o número que a soma dava um 9. Eu não tinha, como é que eu ia falar isso para as pessoas? Essa experiência. Cara, era uma coisa absolutamente minha. Aí o Arturo, quando volta, a gente volta, ele falou, olha, inclusive na questão do mapa, ele falou, isso aqui você não vai entender muito, mas no futuro alguém vai interpretar isso daqui legal para você. Você teve a ver muito com essa região, nós tivemos muito a ver com essa região lá num passado, né, num outro tempo, e isso daqui tinha que acontecer porque existe uma linha temporal que tinha que se ajustar. Era mais ou menos isso. Comigo, com ele, com algumas outras coisas que tinham que acontecer ali. Porque às vezes, nesse efeito borboleta, alguém faz uma coisa que gera uma outra coisa lá, que outra pessoa faz um trabalho, que outra pessoa faz outro trabalho, enfim, eu tenho essa crença. Bom, legal. Voltamos para Cancún. No outro dia me liga a dona do receptivo. E aí, Marcos, como é que foi? Eu falei, o cara brilhante, né? Brilhante. Ele fez uma explanação para os jornalistas ali legal, tive até umas experiências com ele ali, umas coisas meio espirituais, porque a gente até falava nisso, brincava nisso às vezes, porque Titien todo mundo sabe. E eu vou falar uma coisa para vocês, Tulum é muito mais portal do tempo do que Titien, mas isso é uma outra conversa. Aí eu falei, e aí? Ela falou, então, ele ficou de passar aqui depois, né, mas não passou, o ônibus deixou ele, acho que ele foi pro centro, porque ele falou para mim que estava pousando na casa de uns amigos lá no centro de Cancún. Eu falei, engraçado, porque eu também fui pro centro, mas aí eu não fui não fui com ele, porque eu tive que pegar um táxi lá, porque eu ia ficar no hotel, deu errado no hotel, eu tive que pegar um táxi pro centro de Cancún e me virar lá. Como eu disse para vocês, uma coisa que nunca havia acontecido. Aí, no outro dia, cadê o cara? No outro dia, cadê o cara? Ele tinha deixado envelope com ela, ela abriu envelope para ver se era o currículo do cara, não tinha absolutamente nada dentro do envelope. E mais. Aí ela ligou para essa amiga dela, da Cidade do México, que trabalhava no Museu de Antropologia. Ela falou, não conheço nenhum Arturo. Ele usou o nome de uma amiga dela que trabalhava no Museu de Antropologia. Como ela não teve tempo de ligar, falou, tô com um amigo teu. O cara foi tão simpático, tão não sei o que, falou com ela, cumpriu as necessidades para acompanhar a gente, deixou o envelope lá, deve ter falado, é currículo do cara. E ela mó apavorada com um monte de coisa, porque quem é dono de receptivo sabe o que eu tô falando. Pega turista ali, vai com turista ali, é guia ali, cara, é um trabalho insano desses caras. No outro dia, cadê o cara? Falou, mano, o cara tem que vir aqui para receber o dinheiro. Eu acordei um dinheiro com ele, só falou, obrigado pela oportunidade do trabalho, deixa o dinheiro para lá, depois a gente conversa. Eu só quero, ela falou uma coisa que iniciou, só quero fazer esse trabalho. Mas só quero fazer esse trabalho, pode ter esse trabalho e trabalho de ser o guia, ou só esse trabalho, só esse trabalho. Só para levar vocês na pirâmide e fazer o... Nunca mais esse cara foi visto em Cancún. Nunca voltou lá, nunca falou nada com ela, nunca. E toda vez que a gente... Talvez eu me encontre com ela agora na feira de turismo que vai ter a WTM. A brincadeira é sempre assim. E o Arturo? Você tem visto o Arturo? A gente sempre brinca. Não, o cara não... Onde está Arthur? Apareça. Não, ele vai te visitar. Não, nunca mais. Não, parece ser um cara bacana, então pode visitar. Não, cara, ele era um cara com um sotaque diferente, falava espanhol com um sotaque muito diferente, como se fosse o engraçado dessas origens, mais ou menos, pelo menos as duas que eu tive contato físico, eles têm um sotaque, não é russo, é uma coisa meio pegar essas línguas holandesas, sabe? Os Países Baixos ali. Eles têm um sotaque meio assim, cara. É como se fosse um holandês falando espanhol, é como se fosse, eles têm um sotaque muito característico. Muito característico. E ele, o que mais mesmo de tudo isso que me chama a atenção, a cor de pele dele, que era uma cor de indiano, mas ele não tinha olhos de indiano. O olho dele, inclusive, a orbe do olho dele era muito maior. Talvez a maioria da origem dele, todos se parecessem, tanto as fêmeas ou os machos com eles, mas aqui
aqui pra gente, aqui na Terra, é uma mistura que não... Era uma mistura... Por exemplo, você pega, às vezes, uma origem, você vai ver que você vai falar, não, o cara tem um nariz tal, um olho não sei o que tal, né? Mas você tem um aspecto que você não é tão incomum o seu rosto, assim como o meu, assim como o seu, né? Mas o dele tinha uns aspectos que não dá para entender. Muito peculiares. Principalmente a grossura do fio de cabelo do cara, que era uma coisa que eu realmente nunca tinha visto. Só uma coisa para complementar, é importante, você está falando assim, eu não sou, né, uma pessoa, para ele ter feito isso com você, logo com você, as pessoas perguntar por que eu, por que você, né? Na realidade, por onde você alcança e a disponibilidade que você tem também. Mano. Disponibilidade. Pela minha história, eu entendi que era realmente a disponibilidade, porque Eles eu sempre fiquei disponível. Exatamente. Mesmo que também que eu não ficasse disponível, eu já desde pequeno tinha que ficar disponível, porque também não tinha muito o que fazer. Como eu sempre disse, eu me senti vigiado, me sentia não no mau sentido. Sabem que podem contar com ele. Exatamente. Por exemplo, dá um exemplo, o Wagner Borges, que é nosso amigo. Por que ele é tão assistido? Os caras sabem que para onde ele for, a entidade que for por ele ter clarividência pode contar com o cara. O cara ele não vai desviar por ter o caminho reto para fazer isso. E o cara ele vem com uma assinatura já que sabe, os caras investem, entendeu? E assim, às vezes, por que tal tem contato, não tem? Qual é a sua disponibilidade? Você acredita? É punk, por exemplo, eu já fui para locais que eu tava num local e no meio do mato, do nada, longe, eu me perguntando, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu tenho que acreditar que é válido. E tive experiências muito interessantes e bacanas por isso. Mas eu viro e mexo e me pergunto, sabe, por quê? Né? E isso é uma coisa que me pegava muito. Agora, a disponibilidade. Também era por quê? Mas por quê chegou uma época depois que eu também acabei não perguntando mais, porque essas coisas de porquê, eu vou falar para vocês, elas começaram a vir para mim de 2 anos para cá. Inclusive, tem uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que é o Rafa lá, que vê as cores lá, como é que é o nome dele? Sempre esqueci o nome. Ramos? O Rafa Ramos. O Rafa Ramos, ele me passou um negócio na mão, que era um negócio lá do Corey Good, lá do Disclosure, do GaiaCon. Eu não me canso de falar isso, eu tô até montando, escrevendo algumas coisas, já tirei vários prints de tela. Eu tava no deserto do Saara, num determinado lugar. Primeiro eu tive, obviamente, um sonho, né? Eu sonhei que eu já contei isso aqui de um presidente da República que a gente acabou falando. Do Egito, lá vocês Não, do Egito, Ah, não, o que era do Brasil. Do Brasil, que esse cara ia ser presidente da República, a gente estava num lugar, e esse lugar, depois, quando eu fui para o deserto do Saara, numa determinada região, eu entrei num local que era muito parecido, um local, inclusive, que não tem teto. São 4 paredes, e tinha umas travessas tal. Por que não tem teto? Porque não chovia lá mais de 200 anos, enfim, por isso, obviamente, que não tinha teto, era só se abrigar dos ventos, então tinha só parede, beleza. Nesse local que eu estava ali, onde eu, no meu sonho, onde eu fui projetado, os 3 que estavam ali, tinha um na frente, que era um que estava com turbante, uma baita de uma pedra azul, não sei se era safira, enfim, e 2 caras aqui, eles puseram inclusive uma cimitarra na mesa, que é aquela espada, eu estava de frente para ele, e estava um cara que ia ser presidente e a mulher que acompanhava esse presidente, que seria o presidente do Brasil. Aí eu viro na hora, o que eu tô fazendo aqui? Porque ele falou com o cara e falou com a mulher, e aí eu perguntei, o que eu, tipo, mentalmente, o que eu tô fazendo aqui? Ele passou para mim, você é a testemunha. E eu não tinha entendido o que era isso, nunca entendi. Testemunha, eu falei, deve ser coisa de contrato, porque a gente ouvia de contrato, né? Falei, os caras me cataram. Isso que você tá falando da disponibilidade, talvez eu seja tão disponível, cata o Marcão lá que ele também é testemunha, vamos lá. O cara ajuda ali, ajuda aqui, então põe ele de testemunha, tá tudo certo. Eu vim a descobrir depois que alguns seres que me acompanhavam, que eram azuis, que eu nem sabia quem era, depois começou pessoas falando, é aviário, é Carian, enfim, X, até outras pessoas já viram esses seres, inclusive, me acompanhando, ou qualquer coisa assim do gênero, eu já vi por mais de uma vez esses seres. E aí, quando o Rafa me passa o negócio lá do Disclosure, que eu começo a assistir a série, eu vejo um cara falando, que é o Corey Good, e eu até printei isso, o Corey Good virando e falando assim, que em alguns lugares que ele ia, que levavam ele, aí chegou nele e falou, mas por que vocês me trazem aqui? Por que eu tenho que estar aqui? Porque você é a testemunha. Aí eu falei, poxa, mas será que vai ter o desenrolar da testemunha?
Aí eles contam para ele o que é ser a testemunha. Aí eu liguei, pô, os azuis são os mesmos, eu tô falando todo arrepiado. Os azuis são os mesmos, sei que lá eu sou a testemunha. Por que eu sou a testemunha? Porque quando eles mexem em determinadas coisas que envolvem muita gente na Terra, eles não podem, na verdade, mexer no livre-arbítrio do ser humano. Só que o fato de eu ser uma consciência que já passei por uma consciência como a consciência deles, talvez, e eu estar encarnado aqui no corpo físico, que é o que eles falaram pro Corey Goode, por intermédio de você, a gente pode, porque você é a testemunha do evento. E você está encarnado aqui, você é uma consciência das nossas que está encarnada aqui. Como nós que temos que fazer esse trabalho na Terra, que é o trabalho de... Como se fosse, os caras, na verdade, eles faziam o trabalho... eu acho que eles nem estão mais aqui. Devem se colocar mentalmente só. Porque eles são de outra dimensão. Eles... esse trabalho, na verdade... como é que eu vou explicar isso? Eles passavam por ele, porque ele já era uma consciência que tinha passado, ou uma consciência deles, na verdade. Então eles precisavam de uma consciência deles, que estava experienciando aqui no corpo físico, para poder realizar esse trabalho que eles realizavam aqui na Terra de... Não é embaixador, como é que chama? Diplomacia. O trabalho dos caras era um trabalho de diplomacia, pelo que eles falaram, entendeu? Então, só para juntar o Lé com o Cré aqui, não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês, mas só para vocês entenderem que muitas vezes as coisas, os pingos nos is começam a chegar, não tardiamente, porque não sei quando é que eu vou desencarnar, mas talvez chegam sempre na hora certa. E você, Marcos, me falou um negócio de, não, isso é patrocinado. Quando você começou a me falar isso, agora que eu comecei a entender determinadas outras coisas, por uma simples palavra que você me falou. Isso é um evento patrocinado por eles. Porque dá para saber quando é um evento patrocinado e quando não é.